Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise, assim, bem profunda de um material que já começa com um título provocador. O Messias, Plágio de Roma. A tese central é, nossa, bem radical. Sugere que o Novo Testamento e até a figura de Jesus como a gente conhece não seriam originais. Seriam criações ou pelo menos fortes adaptações feitas lá pelo Império Romano. O texto diz que essa figura messiânica teria paralelos com deuses bem mais antigos, sabe? E que a narrativa toda bateria de frente com o Tanakh, que é o conjunto das escrituras hebraicas, o Antigo Testamento para os cristãos. Então, nossa missão aqui é tentar entender os argumentos principais que esse material traz. A gente vai investigar como ele constrói essa visão alternativa, comparando as narrativas, as escrituras que ele cita. O próprio autor do material fala para o leitor tirar as próprias conclusões com base nos fatos e na historiografia apresentada. E é super importante a gente entender a natureza dessa fonte logo de cara. Ela traz uma visão muito crítica, né? Bem alternativa mesmo em relação à história religiosa que a maioria conhece. As afirmações são, como o texto mesmo indica, potencialmente chocantes para muita gente. Então, o nosso foco hoje vai ser entender o ponto de vista deste texto específico, analisar as evidências que ele mobiliza, a lógica dos argumentos, sabe? Isso não quer dizer que a gente concorda ou discorda das conclusões, tá? A gente vai examinar o que ele de fato apresenta. Certo, combinado. Então vamos lá, vamos começar a desembrulhar isso. A fonte abre com uma afirmação pesada. O Novo Testamento seria uma construção romana. Como é que ela sustenta essa ideia inicial? Fala de concílios, tradução para o latim. Exato. O texto foca muito no processo histórico de canonização. Quer dizer, como é que foram escolhidos os livros que entraram oficialmente no Novo Testamento. Ele lembra que, bom, nem todos os 27 livros foram aceitos de primeira, né? O Apocalipse, algumas cartas menores, isso deu muito debate na época. E outros textos que circulavam bastante em algumas comunidades, tipo o Pastor de Hermas, as cartas de Clemente, acabaram ficando de fora. Para quem escreveu essa fonte, a chave está na aceitação quase unânime do cânone de 27 livros a partir do século III. Ele vê essa uniformidade, que ele até contrasta com divergências sobre o cânone do Tanakh, como um sinal da mão forte de Roma, especialmente depois da destruição de Jerusalém em 70 Decena. A interpretação do texto é que Roma teria usado essa influência para, assim, moldar um novo cenário religioso mundial. Chega a dizer que o Novo Testamento tem influenciado gerações há 2 milênios de anos de pura mentira. Bem forte. Uau! Então a base seria essa influência romana na própria formação do texto sagrado. Mas o argumento não para aí, né? Ele entra forte na teologia também. Parece que tem um ponto central sobre um conflito com a visão de Deus no Tanakh. Sim, esse é um pilar fundamental do argumento da fonte. O texto bate muito na tecla de que o Tanakh, as escrituras hebraicas, enfatiza de forma absoluta a fé exclusiva em YHW. Cita passagens como Deuteronômio 32:39, né? Vejam agora que eu sou o único, não há outro Deus além de mim. Ou Isaías 43:11. Eu, sim, eu sou YHW, e fora de mim não há Salvador. A ideia defendida é essa. YHW é único, incomparável, o único caminho para a salvação. E como isso se conecta com a figura de Jesus no Novo Testamento, segundo essa fonte? Bom, a fonte argumenta que acreditar num Messias humano que também é divino, que ele identifica como Jesus, ou Yeshua, Yahushua, contradiz diretamente essa unicidade. E também os mandamentos contra adorar outros deuses, né? Cita Deuteronômio 8, 18 e 19. E o texto vai além, ele faz uma ligação bem provocadora dessa figura com Tammuz, uma divindade antiga, lá da Suméria, adorada desde Babel. Sabe, sugere que a crença cristã seria tipo uma continuação desse paganismo antigo. Cita até Ezequiel 8,14, onde mulheres choravam por Tammuz, como prova dessa prática antiga. E argumenta também que YHW historicamente puniu Israel justamente por causa da idolatria. Menciona Oséias ali. E que a ideia de um Deus-homem criaria uma barreira assim desnecessária para a relação direta com o Criador. Ele contrapõe a ideia de YHW ser incorpóreo, tipo Números 23:19. YHW não é homem para que minta, com passagens como João 10:30. Eu e o Pai somos um. Entendi.
Mas o próprio Tanakh fala de figuras chamadas Messias, ungidos ou salvadores antes de Jesus, não fala? Como é que o texto lida com personagens tipo Moisés, por exemplo? Reconhece? Reconhece sim. Aponta para Moisés, cita Deuteronômio 34:10, que diz que nunca teve em Israel profeta como ele, com quem YHW falava face a face, né? Números 12:8 também. Reconhece que essas figuras foram enviadas para guiar Israel, Neemias 9 fala disso. A interpretação do texto, porém, é que eles eram líderes humanos, profetas poderosos, sim, mas enviados por YHW, não eram divindades para serem adoradas. Cita Isaías 42:8. A minha glória, pois, não a darei a outrem. O sucesso deles vinha da autoridade divina, não de uma natureza divina própria, entende? O texto menciona que YHW enviou muitos libertadores, Neemias 9:27 de novo, mas afirma que essa era de profetas e libertadores enviados diretamente teria acabado depois de Esdras e Neemias, lá por 400 anos antes de Cristo. Malaquias seria o último profeta registrado. Então, para essa fonte, a concepção de o Messias divino, como está no cristianismo, destoaria desse padrão histórico e teológico do Tanakh. Essa linha de raciocínio leva a outra afirmação bem impactante do texto, né? A de que a própria cidade de Nazaré seria uma invenção romana, que não existia na época de Jesus. Isso ataca direto a base geográfica de boa parte dos evangelhos. Esse é um ponto que o texto explora bastante, com muita ênfase mesmo. O argumento central para essa afirmação é a ausência de menção a Nazaré em fontes que, segundo o autor, deveriam mencioná-la se ela existisse e tivesse alguma importância. Fontes como o Antigo Testamento, o Tanakh, o Talmud, aquela coleção enorme de leis e tradições rabínicas, os livros apócrifos, a literatura rabínica antiga no geral, e os escritos de historiadores importantes da época, como Flávio Josefo e Filon de Alexandria. Além disso, ele alega falta de evidências arqueológicas que sejam conclusivas do período. O texto até cita fontes como a Enciclopédia Bíblica e um livro do René Salm, The Myth of Nazareth, para apoiar essa tese. E ele descarta que Nazareno se refira a alguém da cidade de Nazaré. Associa o termo, na interpretação dele, a uma suposta seita edomita, que ele descreve como judaica, mas não hebraica. Nossa! A implicação é clara, né? Se a cidade é uma invenção, a história que se passa nela também seria no mínimo questionável para ele. Certo. Então a gente tem a alegação de influência romana no texto, os conflitos teológicos, a questão dos messias anteriores e essa afirmação super controversa sobre Nazaré. E aí o texto entra no que parece ser o coração do argumento de plágio, os paralelos com mitos e deuses mais antigos. Como isso é apresentado? Né? Essa é talvez a parte mais extensa e detalhada do argumento da fonte. O texto basicamente pega uma série de figuras mitológicas e divindades de culturas antigas e lista supostas semelhanças entre as histórias deles e a narrativa de Jesus nos evangelhos. A ideia não é só apontar uma ou outra coincidência, sabe? É sugerir um padrão mesmo de apropriação. Alguns dos padrões que o texto mais destaca são, por exemplo, nascimento virginal por volta de 25 de dezembro. Ele atribui isso a figuras como Horus do Egito, Mitra da Pérsia, Krishna da Índia. Ciclos de morte e ressurreição. São mencionados para Tammuz, da Mesopotâmia, e Atis, da Frígia, muitas vezes depois de 3 dias. E vários elementos narrativos, né? Coisas como batismo, tentação no deserto que ele associa a Horus, milagres como andar sobre as águas ou multiplicar comida ligados a Horus e Buda, ter 12 discípulos que ele liga a Mitra. Tem até um título, KSRST, que ele atribui a Horus e interpreta foneticamente como um precursor de Cristo. A lista na fonte original é bem longa, inclui também Buda, Baco Dionísio, Hércules. É bastante coisa. Então, a fonte não está só dizendo, olha que curioso, essas histórias se parecem. Ela está afirmando que os autores dos evangelhos pegaram emprestado, conscientemente ou não, esses elementos de narrativas que já existiam antes. É isso. Exatamente. Essa é a conclusão explícita do texto.
Ele usa esses paralelos como evidência de que a história de Jesus seria uma espécie de colagem, uma adaptação de arquétipos e narrativas mitológicas muito mais antigas e que circulavam bastante no mundo greco-romano e oriental. E para reforçar isso, o texto também tenta desqualificar as referências históricas a Jesus em autores não cristãos, como Tácito e Joséfo. Argumenta que são relatos tardios, de segunda mão, ou que contêm interpolações. Interpolações, o que seria isso? Seriam trechos adicionados depois, sabe, por copistas cristãos, para fortalecer a narrativa da igreja. Essa é a alegação da fonte. Entendi. Depois de apresentar todos esses paralelos externos, a fonte parece voltar o foco para dentro de novo, buscando supostas inconsistências e contradições nos próprios textos bíblicos ou entre o Novo Testamento e o Tanakh. É isso mesmo? Sim. O texto dedica uma parte considerável a listar o que ele considera serem contradições internas ou conflitos diretos com as escrituras hebraicas. A lista na fonte original é bem extensa, mas dá para a gente destacar alguns exemplos que ele enfatiza mais. As genealogias de Jesus, por exemplo. O texto aponta diferenças que ele vê como significativas entre a linhagem que está em Mateus e a que está em Lucas. Ah, genealogias. Sempre dão pano pra manga, né? Pois é, ele menciona nomes diferentes para o mesmo ancestral. O avô de Jesus seria Jacó, em Mateus, e Eli, em Lucas. E foca muito na inclusão de Jeconias na genealogia de Mateus. O argumento dele é que a linhagem de Jeconias foi amaldiçoada, lá no livro de Jeremias, capítulo 22, o que invalidaria a descendência real por esse lado. Além disso, argumenta que a nascimento virginal quebraria a necessidade de descendência patrilinear pela linha do pai, que era exigida pela lei hebraica, números 1:18. E que a linha de Lucas, que vem por Natã, outro filho de Davi, não cumpriria a promessa específica feita para a descendência de Salomão, lá em 1 Reis 9. Complexo isso. E tem mais. Outro ponto central é o cumprimento de profecias messiânicas. O texto argumenta que Jesus não cumpriu várias profecias-chave do Tanakh sobre o Messias. Os exemplos que ele cita incluem a reunião completa de todas as 12 tribos de Israel de volta à sua terra. Ele contrasta isso com a epístola de Tiago 1.1, que ainda se dirige às tribos na diáspora, na dispersão. Também a construção do terceiro templo em Jerusalém, profetizado em Zacarias 6. Ele contrasta com Jesus frequentando o segundo templo, que já existia e do qual ele teria sido expulso. O estabelecimento da paz universal entre as nações e até na natureza, como está em Isaías 2:11. E aquele tempo em que o mundo inteiro conheceria e adoraria exclusivamente YHWH, como diz em Isaías 11 e Zacarias 14. Quer dizer, ele pega as profecias e diz, olha, isso não aconteceu. Basicamente. E, por último, ele retoma aquele ponto teológico da natureza divina versus a unicidade de Deus. Ele contrasta afirmações como eu e o Pai somos um, João 10:30, com o Shema Israel, ouve, ó Israel, o Yahvé nosso Deus é o único Yahvé, Deuteronômio 6:4, e vê aí uma incompatibilidade fundamental. Entendi. Então, o argumento geral nessa parte é que haveria um padrão de profecias não cumpridas e inconsistências internas que, se somadas aos outros pontos, minariam a narrativa tradicional sobre Jesus como o Messias profetizado no Tanakh. Seria isso? Exatamente essa é a linha de raciocínio que a fonte apresenta. Ela usa essas supostas falhas no cumprimento profético e as contradições internas como mais uma camada de evidência para a tese principal dela. O texto chega até a rejeitar explicitamente a ideia de uma segunda vinda como uma forma de conciliar as profecias não cumpridas. Ele alega que não haveria base para essa expectativa no Tanakh. Ok, vamos tentar amarrar tudo isso, então. A gente explorou aqui os argumentos de o Messias, plágios de Roma. A fonte desenha um cenário, uau, bem radical mesmo. O Novo Testamento e a figura central do cristianismo seriam, na essência, construções romanas, que se apropriaram de mitos pagãos, entraram em conflito teológico com o Tanakh, se basearam em elementos históricos que ele questiona, como Nazaré, e, o ponto crucial, não cumpriram as profecias messiânicas judaicas. Os pilares dessa argumentação toda seriam o
o processo de canonização, as diferenças teológicas, a ausência de Nazaré em fontes antigas, os paralelos com deuses pagãos e essas supostas inconsistências bíblicas e profecias não realizadas. É um pacote bem denso de argumentos. E vale a pena reforçar mais uma vez, nossa análise se concentrou em expor e entender os argumentos como eles são apresentados neste texto específico. É uma interpretação, assim, claramente controversial, né? Que desafia frontalmente séculos de crença e tradição religiosa. O nosso objetivo aqui foi simplesmente descompactar a perspectiva e a lógica interna dessa fonte específica, sem juízo de valor sobre ela. Certo. Então, o que fica dessa análise toda? Independentemente de a gente concordar ou discordar das conclusões históricas e teológicas da fonte sobre a origem do Novo Testamento ou a figura de Jesus, a discussão que ela provoca sobre os paralelos entre narrativas religiosas e mitológicas é, por si só, bem interessante, né? Essa recorrência de certos arquétipos, o Deus-homem, nascimentos milagrosos, morte e ressurreição, em tantas culturas e épocas diferentes, algo que a fonte usa como argumento para o plágio, mas que nos convida a uma reflexão talvez mais ampla. O que será que essa repetição de temas pode nos dizer sobre buscas humanas universais? Talvez a busca por significado, por conexão com o transcendente ou pela figura de um intermediário que possa ligar o mundo humano ao divino. É uma questão que ultrapassa as afirmações específicas do texto e toca em aspectos bem profundos da psicologia, da história das religiões e da espiritualidade humana ao longo dos tempos, não acha? Fica aí a reflexão. Ele renova as tuas forças, como a águia a voar, te leva acima da prova, faz você triunfar, voa nas alturas, nas asas da fé, o Senhor te sustenta, jamais te deixará.